Estamos de volta com o CJC Sport. Antes de entrar no intervalo, a gente estava falando de Taça Libertadores da América, mais precisamente entre a partida de Palmeiras e Nacional do Uruguai. E olha só, as duas equipes vão se enfrentar hoje e, se eu não me engano, eles já jogaram no ano de 2009. E o Palmeiras, se eu não me engano, novamente, foi eliminado. Eu acho que o primeiro jogo no Palmeiras foi 1-1 e o jogo lá no Uruguai terminou empatado em 0-0. E pelo gol fora de casa, o Nacional conseguiu desclassificar a equipe do Palmeiras. E mais uma vez vão se enfrentar o Nacional do Uruguai, que foi a última equipe campeã do Uruguai. E se eu não me engano também, eu fui dar uma lida na internet, né? Estou me informado, Dorileu, estou informado. 1988. A equipe que mais tem título no Uruguai é o Peñarol. E o último título do Nacional do Uruguai foi em 1988. Já tem um tempinho aí que uma equipe uruguaia não conquista uma Taça Libertadores. Houve aí, nesse mesmo período, a partir da década de 90, um avanço novamente dos times brasileiros, né, que passaram muito tempo sem ganhar. E as equipes brasileiras também não se importavam com a Libertadores, exatamente. Né? Queria ganhar estadual, Campeonato Brasileiro. Aí entra aquela questão histórica da força dos estaduais, né? Da força dos times naquela época e a valorização do futebol local, né? Até a divisão mesmo do país naquela época focava no local, né? Então, e também prioridade financeira, até muitos times preferiam fazer uma excursão na Europa do que jogar Libertadores, por exemplo, um torneio amistoso. Tereza Herrera, por exemplo, que era muito tradicional, Ramon de Carranza, times como Santos, Vasco, o próprio Flamengo, todos os times grandes do Rio de Janeiro, São Paulo, especialmente do Brasil, disputavam esses campeonatos, esses torneios com grande sucesso, né? E essa desvalorização do clube culminava na desvalorização por parte dos jogadores, né? Tem até uma história curiosa do Garrincha, que não foi pelo Botafogo, mas pela seleção, que quando ele foi convocado, contaram para ele como seria o campeonato, ele reclamou e falou, pô, campeonato furreca é esse que não tem nem segundo turno. Isso falando de uma Copa do Mundo. Então, o pensamento dos jogadores era muito pequeno, muito, como você falou, estadual, brasileiro, e pensavam somente época, na se você retornar um pouco mais, não havia nem o brasileiro, né? A força dos estaduais, você tinha Brasil, Taça de Prata, Taça Brasil, aí houve até a unificação dos títulos até há pouco tempo. E os campeonatos estaduais, eles eram muito valorizados, né? Muito. A comemoração de um título estadual na década de 40, 50, 60, é como se estivesse conquistando uma Taça Libertadores da América. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais em cima do teu rival, Maracanã, com mais de 200 mil pessoas. Ô, tempinho bom do futebol que eu não vivi. Já falei algumas vezes aqui, né, que eu sou saudade saudosista. Saudade da geral. Eu tenho saudade de uma época em que eu vivi no futebol e principalmente de uma época que eu não vivi. Eu queria muito ter visto Pelé jogar, Garrincha, Quarentinha, queria ter visto o Zico no auge na década de 80. Eu vi o Zico no Japão, né, em 94, 93, e mesmo assim lembro de forma muito superficial do Zico. Eu assisti, eu estava lá na despedida dele em 90, lá no Maracanã, antigo, saudoso Maracanã. Pegou o Maracanã todo de cimento, né? Exatamente. Geral. Rapaz, o Geral era muito legal, porque tinha vários personagens, mas o lugar ruim para assistir jogo era Geral, cara. Você ficava, o seu olho ficava na altura do pé do jogador quase. Era muito ruim. Quando a jogada estava no canto esquerdo, no escanteio, quando a bola ia pro outro lado, lá do posto, não enxergava nada. Você só via as pernas, porque a bola, a placa de publicidade tampava a sua visão e era você não conseguia ver nada. Impressionante, né? E aí você gritava, quando todo mundo gritava, é gol, gol. E por aí vai. Mas tinha entrada R$1 na Geral, né? Tinha uma questão curiosa também da Geral, que muitos devem se recordar, que quando havia o intervalo do jogo, os portões eram abertos e as pessoas já ficavam ali aguardando ali nos portões para no intervalo ingressarem para assistir o jogo da Geral. Era muito legal. Eu peguei essa época, morava até próximo do Maracanã e assisti muitos jogos. Por exemplo, final da antiga Supercopa, Flamengo Independente, estava lá assistindo, né, gol do Romário. O Flamengo ficou aí por um gol para ser campeão. Então, muitas decisões e muitos jogos ali de Geral mesmo. Que legal, né? O tempo bom. Mas olha só, vamos falar de futebol atual novamente. Grêmio e São Lourenço se enfrentam hoje pela Taça Libertadores da América também. O jogo acontece às 9h45 da noite. Grêmio e São Lourenço. Dorileu,
A exemplo do confronto entre Palmeiras e Nacional, o Grêmio e o São Lourenço já se enfrentaram na Libertadores, se enfrentaram em 2014 nas quartas de final, se eu não me engano, e o Grêmio levou a pior, né? Foi o ano que o São Lourenço foi campeão, que o São Lourenço caiu no grupo do Botafogo, passou pelo Botafogo, nas quartas de finais, se eu não me engano, eliminou o Grêmio, na semifinal eliminou o Cruzeiro, ou nas quartas o Cruzeiro e nas oitavas o Grêmio, sei que passou por três brasileiros, enquanto o Grêmio foi para os pênaltis aqui, né? O Grêmio perdeu o primeiro jogo de 1-0, ganhou o segundo jogo de 1-0 aqui, foi para os pênaltis e acabou sendo eliminado pela equipe do São Lourenço. Mas agora a fase de grupo é um jogo diferente, né? É um jogo de mata-mata. E jogando em casa, o Grêmio é favorito para vencer essa partida, né? Sem contar o desmanche que houve da equipe campeã de 2014, muitos jogadores já não fazem parte do grupo, né? De São Lourenço, e é uma nova equipe por completo. E o Grêmio em casa acho que tem tudo para obter aí um resultado favorável, né? Para encaminhar a classificação, né? Melhorar a classificação do Grêmio foi nos pênaltis pro São Lourenço. Foi nos lembro pênaltis. Que o Barcos perdeu o pênalti. Teve mais algum outro jogador que perdeu o pênalti que eu não lembro de cabeça. O Grêmio enfrenta o São Lourenço hoje e a LDU enfrenta a Toluca amanhã. O grupo 6, o grupo do Grêmio, tem o Toluca com 4 pontos, o Grêmio com 3, a LDU com 3, São Lourenço com 1 ponto, com 1 ponto somado. Se o Grêmio vencer São Lourenço já está desclassificado, né? Tem 1 ponto, vão restar 2 jogos, o São Lourenço já está desclassificado caso perca para o Grêmio. Vão restar 2 ou 3? 2 mesmo? Aí a gente parte para o retorno, né? São 3 jogos, São 3 jogos, são 3 jogos depois a volta, então vai ficar Poderia difícil. somar 9 pontos, somaria 10. Fica difícil, mas não está desclassificado. Difícil, mas matematicamente não. Palmeiras, eu não dei a classificação do Palmeiras, deixa eu só me achar aqui novamente. Palmeiras é líder do grupo com 4 pontos, River Plate genérico do Uruguai tem 2 pontos, Nacional do Uruguai tem 2 pontos e o Rosário Central tem 1 ponto somado. E o Grêmio entra em campo com a possível escalação. Roger é o treinador, Marcelo Groi no gol, Wesley na direita, Pedro Jeromel, Fred e Marcelo Oliveira na canhota. Meio campo com Edinho, Maicon, Juliano, Douglas e Everton. Ou o Henrique Almeida, né, que saiu do Coritiba para o Grêmio. E o Luan fazendo novamente o falso 9. Se o Everton jogar, o Luan cai para a canhota, cai ali para a ponta esquerda e o Everton faz esse papel aí de centroavante. Caso... Não, acho que de qualquer forma, a formação está errada aqui. Seja com o Henrique ou com o Everton, o Luan não vai fazer o papel do falso 9 como fez ano passado. Ele joga pela ponta esquerda e o Henrique Almeida e o Everton fazem o papel de centroavante ali. E lógico, né? Miller Bolanhos vai fazer uma falta danada nesse jogo. O Grêmio que ainda vive a polêmica aí da contusão do Bolanhos, né? O presidente do Inter ontem chegou a polemizar falando que não tinha como o jogador se machucar com 3 minutos de jogo, foi o que ele se machucou nos primeiros 10 minutos e continuar jogando um tempo todo com a mandíbula quebrada, que ele já tinha essa contusão e estão botando a culpa no jogador do Inter. E ainda falou que o William do Inter, né, não teve intenção de machucar, que foi lance de jogo, o que eu particularmente acho que não foi, acho que a maioria das pessoas acham que não foi. Mas falando do Grêmio, o Roger chegou a comentar que se ele entrar com o Everton, ele ganha mais movimentação no meio campo, que o Everton não é aquele 9 clássico que joga dentro da área, é um jogador mais segundo atacante. Mas o Henrique também não, né? Ele é mais centroavante que o Everton, mas ele não é aquele centroavante que fica paradão. O Henrique no começo de carreira era mais esse jogador que você falou, que saía mais da área, jogava algumas vezes centroavante, mas também jogava fora da área. Mas ultimamente eu só vejo o Henrique jogando mais lá dentro da área mesmo, porque todo time que ele tem entrado para ser o camisa 9, o tipo camisa 9. Foi o que ele falou, que entrando com o Henrique Almeida ele ganha mais presença de área. E nesse jogo de Libertadores eu gosto de jogar com um cara com 9 preso lá na frente. Não acho boa ideia entrar com jogadores mais leves ali, sem a referência, né? É verdade, são jogos de maior vigor físico, né? Muitas vezes você tem que se impor ali na raça, na vontade, e o Henrique tem um bom jogo de corpo ali, se impõe ali na área, tem boa finalização e é o jogador que talvez que hoje em dia o Botafogo está procurando, né? Um 9, não consegue achar no mercado e tinha em casa esse jogador. Quem diria que o Botafogo sentiria a falta de Henrique Almeida, que ficou encostado ali há alguns anos, Exatamente, né? Depois de vários empréstimos, né? E olha só, falando agora de Primeira Liga, gente, hoje tem Cruzeiro e Atlético Paranaense. O jogo acontece hoje às 7h30 da noite, no Mineirão. E também temos Flamengo e Figueirense. Esse jogo acontece lá em Brasília,
contra o Figueirense. Só para dar a escalação aqui, o Cruzeiro entre campo com Rafael no gol, Fabiano, Bruno Viana, Manuel e Fabrício na esquerda. Federico Gino no meio, William Correia, Marcial e Matias Pissano, Douglas Coutinho e Elber lá na frente. Atlético Paranaense vai enfrentar o Cruzeiro e o Cruzeiro já está desclassificado da Primeira Liga, tá bom? O Cruzeiro tem apenas 1 ponto somado, o Atlético Paranaense tem 6 e o Fluminense tem 3 pontos. O Fluminense joga amanhã, então amanhã a gente fala desse jogo. O Flamengo joga contra o Figueirense hoje e o Flamengo entra em campo com Paulo Vitor no gol, Rodinei, Wallace, Juan e Jorge na esquerda. Cuejar, que vem surpreendendo positivamente aí no Flamengo, dando muita qualidade na saída de bola, assim como o William Arão, que vem jogando muito bem e se adaptou rapidamente no Flamengo. A novidade é o Ederson, que já jogou contra o Bangu no Campeonato Estadual e pela contusão do Mancoejo, vai assumir, pelo menos nessa partida, a vaga de titular. Na frente, Marcelo Cirino, Sheik e o Guerreiro fazendo o papel de centroavante. O Figueirense entra em campo com Gatito Fernandes, Leandro Silva, Marquinhos, Bruno Alves, Rodrigo Biro, ele Carlos Jackson, Calcaia, Ricardinho e Dodô na frente, Everton Santos e Carlos Alberto. Esse é aquele Carlos Alberto, ex-Botafogo, Fluminense, Vasco, Corinthians, Grêmio, Goiás e mais uma algumas penca de equipes time aí, né? Exatamente. Flamengo que está tentando dar sequência ao Ederson, né? O Ederson que vive aí com muitas contusões e ganhou essa oportunidade com a lesão do Mancoejo, que vinha já se firmando ali no meio campo do Flamengo. O Ederson tem a chance de mostrar o seu valor ainda, mostrar que ainda pode render, né? É um jogo importante para que ele adquira cada vez mais confiança e pela primeira vez jogando com o time titular, que eu acho que pode favorecer muito o bom desempenho dele, né? Ele já teve uma atuação, digamos, razoável, né, contra o Bangu, jogando ali no meio dos garotos, né? E esperando a evolução desse quadro físico do Ederson. E também Alan Patrick ficando à disposição aí, já vem treinando durante os últimos dias. E se não ficar à disposição para o banco hoje, provavelmente no final de semana, para o Carioca, já deve estar ali figurando no elenco, né? À disposição do Muricy. E olha só, mais 2 informações antes de encerrar o programa. Adriano Imperador vai jogar numa equipe lá de Miami United. Vai jogar no futebol americano. Adriano Imperador disse que não quer voltar no Rio de Janeiro tão cedo. Falou, o Rio de Janeiro é muito badalado. Não posso voltar no Rio de Janeiro tão cedo. Eu tenho que focar agora no meu trabalho. E outra informação é que Dagoberto fechou contrato com o Vitória. Meu amigo, obrigado aí pela participação. Espero que você tenha gostado e volte sempre que puder. Com certeza. Estou à disposição aí, CJC Esporte, outras vezes para que a gente possa falar tanto do esporte que a gente gosta, né? Dorileu, obrigado. Falou, Evandro, é um prazer estar aqui de novo e sempre que chamar, estamos às ordens, agora sim. Valeu, gente. Obrigado aí pela companhia, pela audiência. Amanhã, 2h30, estaremos de volta. Até lá, valeu.